Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus 12. Tem um botãozinho de liga e desliga ali, não tem? Sabe ligar? Mas depois o diabo lá na frente vai usar isso na mente dele. Quando eu era criança, minha mãe me pôs para fora para ficar com o celular. Não, pode ficar em paz, mas é isso que o diabo vai fazer. Amém? Quem encontrou, diga amém? Amém. Hebreus 12, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus. Assentou-se à destra do trono de Deus. A gente tem o hábito de falar outra coisa, então a gente já... O vento levou a página e eu já fui lendo. E sentou-se à direita de Deus Pai, mas não está Deus Pai. Está do trono de Deus, amém? Até aqui, o verso 1 e o 2. A palavra de Deus aqui está dizendo para mim e para você que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São os nossos vizinhos, amém? Os nossos familiares, aquelas pessoas que nos rodeiam dia após dia, e aonde o inimigo ele usa a vida dessas pessoas não somente para observar os nossos passos, como também vigiar os nossos passos. Então, se nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, a palavra de Deus diz que deixemos nós todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, deixa o embaraço, deixa o pecado e siga Cristo, amém? Nós não podemos nos distrair. Eu tenho comentado isso muito com o Renato, e eu tenho falado sobre Naamã, quando ele vai até Eliseu, e quando ele chega em Eliseu, ele espera que o profeta resolva o seu problema. É isso que ele espera, que o profeta resolva o seu problema. E o profeta diz para ele: vai para o rio e toma banho. É uma afronta. Eu vim aqui porque eu ouvi dizer que o Senhor resolve todos os problemas dos outros, e quando eu chego aqui, você me manda para um rio sujo tomar banho. A palavra do profeta não foi para ele assim: ó, eis que te digo, ou eis que faço isso sobre você. Foi: vai até o rio e lá você se banha, mergulha 7 vezes e volta aqui. O que aconteceu? Aquele homem, por ser uma autoridade, ele se encheu de indignação, porque o profeta deveria orar por ele para que aquela lepra saísse dele, e não falar para ele fazer alguma coisa. E nos dias de hoje, nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, é muito isso. Para eu chegar até onde eu estou, eu não tive ninguém, com exceção da minha esposa, que me orientasse ou que dissesse para mim onde estava certo ou errado. Mas em todo o tempo foi assim: vai pela sua força, vai, mas você tem que ir olhando para Jesus. E o que está acontecendo nos dias de hoje é a gente querer carregar todo mundo para ser beneficiado sem deixar Deus trabalhar.
Tem muita coisa acontecendo assim, as pessoas não querem deixar Deus trabalhar. Quando a gente sentava com meu pai falava palavras duras para a gente a respeito do Evangelho, a respeito de ser pastor. Então, quando nós nos deparamos com uma situação como essa, nós não queremos que os outros, aqueles que a gente mais ama, a gente não quer que ele passe por esse processo, mas só que para chegar lá, vai precisar passar pelo processo. Amém? O profeta Eliseu disse para Naamã: vai lá e toma 7 banhos, vai lá e dá 7 mergulhos. O que ele precisou fazer? Ir lá e dar os seus 7 mergulhos. Ele precisou se despedir de toda a sua armadura, ele precisou se despedir de toda a sua defesa, ele precisou tirar toda a sua roupa e dar lá seus 7 mergulhos. Ou seja, ele precisou ficar nu na frente de todo mundo. Por quê? Porque era esse processo que Deus queria para a vida dele. Depois do 7º mergulho, a Bíblia diz que a sua pele ficou como pele de bebê. Ele ficou curado. Então ele precisava desse processo, 7 mergulhos. Então não era diferente. Então o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, Jesus ele falou para ele: eis aqui uma carruagem de fogo. O que Jesus fez com ele? Um escolhido dele, para fazer a vontade de Deus. O que Jesus fez com Paulo? Com Saulo? Deixou ele cego 3 dias. Mas Jesus não é Jesus? Ele não é o Deus que cura, que liberta, que transforma? Por que ele deixou o homem 3 dias cego? Porque Deus, depois ele disse: eu vou fazer cumprir sobre ele o meu plano, o meu projeto. Mas a primeira coisa que eu preciso tirar dele é a visão do mundo. A maneira como ele vê as coisas. Ele vai deixar de olhar como ele olha para o mundo e vai olhar como eu olho. Ele vai ver como eu vejo. Ele vai ser diferente como eu sou diferente. Então, no livro de 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo diz assim: sede, pois, meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Então, para imitar a Cristo, tem que parecer com Ele. Para parecer com Ele, tem que fazer o quê? Tem que andar com Ele. E se ele falar assim: agora eu vou por cima das águas. Pedro disse: Senhor, deixa-me ter contigo sobre as águas. Jesus disse para ele: vem. No primeiro momento, ele foi. E a Bíblia diz que ele conseguiu andar. Se você der 3 passos em cima da água e não afundar, glória a Deus. 3 passos, se não disser 1. O primeiro que você colocar, se não afundar, já é milagre. Então ele deu alguns passos, mas a Bíblia diz que ele sentiu o vento no rosto e afundou. Jesus não impediu ele de afundar, mas Jesus foi lá, estendeu a mão e o colocou de pé. Então, quando Deus quer fazer algo sobre nós, Ele quer que nós olhemos para Ele. Olha para Cristo. Fita os olhos, fica fixo os seus olhos em Jesus Cristo. Porque é isso que Ele está realizando no nosso meio. Amém? Não adianta a gente ficar olhando para o homem, ai, coitado disso, não, para que aquela pessoa chegue aonde Deus quer que ela chegue, ela precisa passar pelo seu processo, e nós seremos somente o amparo, nós seremos somente o auxílio. Deus é quem está fazendo a obra, amém? É Deus quem está fazendo. É que quando dói em nós queremos fazer de tudo para que a pessoa não sofra. Mas Deus tem um plano muito melhor do que o nosso. O plano de Deus é de salvação. O plano de Deus para Saulo era de ser um pregador do Evangelho. Mas o quanto ele sofreu depois por pregar o Evangelho. Então a Bíblia aqui está dizendo para mim e para você: fixa os seus olhos em Jesus Cristo, olhando para Jesus. Segue a sua carreira olhando para Jesus. Porque quando tiramos os olhos de Cristo, muitas coisas difíceis começam a acontecer para nós. A palavra de Deus diz assim, que 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, porque eles avistaram, eles viram a crucificação. E quando eles viram a crucificação, eles tiraram os olhos da cruz, eles tiraram os olhos de Cristo e continuaram, fizeram um caminho inverso, o caminho de volta.
Ou seja, não era mais aquele caminho para seguir à frente, era o caminho de volta. Pedro, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que ele voltou para a pesca, tirou os olhos de Cristo e voltou para o seu trabalho normal. Aqueles dois discípulos tiraram os olhos de Cristo e voltaram ali para Emaús, que era uma cidade dos sofridos, dos oprimidos, dos entristecidos. Ou seja, vamos voltar ao estado que nós estávamos. Quando a gente tira os olhos de Jesus, nós voltamos ao estado que estávamos antes. Só que com um agravante. A Bíblia diz que depois que sai o demônio, que crente que nunca foi endemoniado? Todo crente, quando chegou na igreja, antes de se converter, era endemoniado. O problema é quando o crente continua endemoniado. Aí é um problema sério. Mas todo crente, quando chega, sai o demônio dele. Então ele passa a olhar para Cristo. Quando ele olha para Cristo, ele se enche do Espírito Santo. Então tudo aquilo que era de ruim que estava dentro dele sai da vida dele e volta para o mundo. Vai vagar no mundo esse espírito. E ele fica firme no Senhor. E quando ele começa a se afastar de Deus, aqueles espíritos que estão procurando um lugar para ali habitar, eles voltam para o lugar de partida, de onde eles saíram. Então, se a pessoa começa a se afastar de Cristo, esses demônios convidam mais 7 demônios, e vem ele mais 7, e o seu estado último será muito pior do que era antes de se converter. Então, quando tiramos os olhos de Cristo, nós passamos a sofrer as consequências disso. Então, nós precisamos que as pessoas, dentro delas mesmas, ela precisa ter vontade própria de vencer em Cristo. Não adianta só você ter a vontade do pastor de vencer. Eu quero ter a fé do pastor, mas como é que o pastor adquiriu a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o pastor, foi esse o exercício que ele fez. Então, eu preciso ouvir a palavra de Deus, para que a minha fé seja alicerçada cada dia mais no Senhor, e o nome dele sobre a minha vida seja glorificado. Quando o apóstolo diz, me imita, seja meu imitador, porque eu estou olhando para Cristo. Se eu estou olhando para Cristo, eu convido a igreja para que você também olhe para Cristo. Volte os seus olhos para Deus. Não se desvie. Esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração ali enquanto a gente louvava. Não desvie o seu olhar. Sabe quando você está concentrado? Eu vou falar sobre atleta e futebol, que é uma coisa que as irmãs não curtem muito, mas a gente curte muito. Então a gente vê a concentração, o nível de concentração de cada jogador ou de cada atleta. O atleta, para que ele corra, ele treina muito. Eu ouso dizer, que os atletas que participam da Olimpíada, ele treina 4 anos para correr 10 segundos. O que são 4 anos na vida de uma pessoa? É uma preparação para correr 10 segundos. Uma preparação de 4 anos para correr 10 segundos. Para alcançar um objetivo. E quando ele chega lá na Olimpíada, ele observa que não somente ele, mas 29 pessoas pensaram a mesma coisa e se prepararam para o mesmo objetivo. E ali tem uma primeira eliminação. É só 8 que passa. Então cada classe são 3 ou 4 classes. Então eles separam de 8 em 8. E esses 8 vão passando. Os 3 melhores se classificam. Então desses 8 que correram, 3 foram melhores do que ele. 5 já ficaram para trás. Mas ele se preparou para ficar entre os 30. E ele se concentrou naquilo. Ele não deixou que nada à sua volta o atrapalhasse ou tirasse sua atenção e nem o seu objetivo. Ele buscou melhores condições. No caso do atleta, ele precisa de uma pista boa para treinar.
ele precisa de um ambiente bom, ele precisa de uma alimentação saudável, ele precisa de coisas boas, porque ele é um atleta de alto rendimento, então ele precisa de tudo isso, para chegar lá na frente, depois de 4 anos, com esse objetivo de ganhar a medalha de ouro. O apóstolo Paulo, ele ministra essa palavra, que ele fala assim, que o soldado, o atleta de Cristo, ele não se envolve com as coisas do mundo, ele não se embaraça com as coisas do mundo, mas antes ele vive com aquilo que é as coisas de Deus, porque as coisas do mundo são embaraço, vai embaraçando as nossas vidas. E ele fala assim, corra com legitimidade. E os atletas, ele fala que eles correm por uma coroa corruptível, por algo que às vezes as pessoas vão fazer uma manobra para que outro vença, mas nós corremos na nossa carreira por uma coroa definitiva, incorruptível, lá na glória, onde quem vai coroar as nossas vidas é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós corremos para algo muito mais precioso, então nós precisamos nos concentrar, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos orar, jejuar, buscar a sua face continuamente, para que Ele venha nos enchendo, e a gente não tire os olhos dEle, louvado seja Deus. Não podemos tirar os olhos de Cristo. Não é porque alguém foi ali e te ofereceu algo que não cabe mais para você, que você vai se envolver naquilo. Eu posso estar junto de vários tipos de pessoas, mas eu não me contamino com o que eles fazem. Amém? O Senhor Jesus Cristo, quando Ele subiu aos céus, Ele fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar o Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele está dentro do meu e do seu coração. Então se concentre naquilo que ele fala ao seu coração. Olha para Jesus. Repete comigo, eu preciso olhar para Jesus. Independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo à minha volta, eu preciso olhar para Jesus. Aleluia. Eu preciso olhar para Jesus. Alguém quer me apresentar uma cruz vazia. Você vai em algum lugar e ali tem uma cruz vazia, e ele quer dizer para você que aquela cruz vazia, ali ele representa Deus, mas não, esta cruz está vazia. Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai, e a Bíblia diz que ele vive para interceder por mim e por você. Ele já não está mais naquela cruz. Eles querem apresentar para nós um Jesus morto, mas nós cremos que Ele vive para todo sempre. A palavra de Deus ministra isso nos nossos corações. Então, se o mundo quer nos amarrar, quer nos embaraçar, nós vamos deixar todo o embaraço. Tira todo o embaraço, deixa todo o embaraço. O que está te embaraçando? Às vezes, se eu fosse um profeta, como muitos são, eu diria assim: olha, Deus está me mostrando um embaraço, um novelo, alguma coisa bem que está te amarrando seus pés, amarrando sua vida. Tem alguma coisa que te amarra, que te prende. O Senhor fala: deixa isso que te prende, abandona isso que te prende, liberta. Jesus, quando ele chegou no endemoniado gadareno, a Bíblia diz que ele ficava preso com correntes, e que vira e mexe, as pessoas prendiam ele, e ele se soltava, tamanha força do demônio, da legião que estava sobre a sua vida. Mas quando Jesus chega, a primeira frase daquele demônio foi: por que você veio agora? Não era a sua hora. O que você está fazendo aqui? Jesus expulsou aquela legião, e as algemas daquele homem caíram. Louvado seja Deus. Ou seja, deixa tudo aquilo que te prende, larga para lá o que te prende. E quando se fala assim: olha, é um homem que ficava preso dentro do cemitério. Às vezes você vê religiões, você vê situações onde as pessoas, elas vão ao cemitério e elas têm a vida passada. Deixa a vida passada. Deixa tudo que aconteceu.
Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé e da sua salvação. É Ele. Ah, pastor, mas eu tenho dívidas. Todos nós temos dívidas. E as dívidas, você pode observar que elas nos embaraçam. Elas nos embaraçam. Quer ver que coisa interessante? A gente pode viver a nossa vida conforme nós quisermos. E a mãe, ela pode estar aonde ela quiser. E o filho do lado oposto da mãe. Mas quando esse filho, quando essa pessoa vai passar no hospital, duas coisas vêm à sua lembrança: a data de nascimento dele e quem era a sua mãe. Ele pode viver a vida que ele quiser, mas a conta ali aparece, está ali. Meu pai faleceu ali no sanatorinho aos 73 anos de idade, e ali meu pai não frequentava o hospital, mas apareceu o nome da mãe dele. Quando eu olhei aquele papel assim, eu falei, nossa, fazia tempo que eu nem lembrava do nome da minha avó. Fui lembrar naquele tempo, quando eu olhei para aquela certidão que eles entregaram ali. Eu olhei assim e falei, tem coisas que a gente pensa que acabou, ficou no escuro, ficou no passado, mas de repente tudo aparece. Por isso que quando a gente está em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas, a Bíblia diz que já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aquilo que nós praticamos, aquilo que foi evidente, uma hora ou outra ela chega, uma hora ou outra ela vem. Então a Bíblia está dizendo, deixa todo o embaraço, ora a Deus para que Deus abençoe a sua vida, para que você consiga resolver cada questão que ficou no passado. Isso eu estou falando para os adultos. Para o adolescente, eu digo assim, você tem história para escrever. Nós somos o espelho. Então, os seus pais são seus espelhos. Então, você tem exemplos dentro da sua casa, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Nós temos exemplo, nós somos exemplo. Então, nós não precisamos, no caso do adolescente, se embaraçar com as mesmas coisas, mas eu quero trilhar para mim um caminho diferente. Eu vou te dar uma lição de casa. Quando você chegar em casa, você lê Ezequiel, capítulo 18. Tá bom? Você lê Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Porque ali ela fala, a palavra de Deus fala bem sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, e está bem desenhado ali. Então nós não precisamos colher aquilo que os nossos pais fizeram, seguir os mesmos caminhos. Nós podemos seguir um caminho diferente. Eu quero seguir um caminho diferente. Então, eu ouvi esses dias, e eu tenho repetido muito isso, o sábio, ele vê as pessoas passando por problemas e dificuldades, e ele aprende com os erros dos outros e as dificuldades dos outros. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. Mas a pessoa falta de entendimento, ou a pessoa que a gente chama de, mas é burra mesmo, né? A pessoa burra, ela não aprende nem com o erro dos outros, nem com os próprios erros. E vai seguir errando sempre. Então, você tem histórias para escrever. Escreva lindas histórias. Converse com pessoas sábias. Leia bastante. Leia a Bíblia. Leia jornais. Aqui jornal não tem mais hoje, né? Aquele jornal de papel ainda tem. Mas eu li muito. Eu leio jornal, eu vejo notícia. Eu não fico aquela pessoa alienada com os acontecimentos. Não, eu estou vendo o que está na Bíblia. Primeiro a Bíblia, depois o que vem de fora. Porque se você ficar com o que vem de fora, você não consegue entender o que está na Bíblia. E você vai achar que a Bíblia é que está mentindo, quando a Bíblia é a verdade. Quando você lê primeiro a Bíblia, você vai ver que as coisas que o mundo está acontecendo no mundo, estava tudo dentro da Bíblia. E nós aprendemos isso. Então você tem um futuro maravilhoso para escrever. Então escreva uma linda história.
Daqui 10 anos, se nós estivermos aqui ainda, eu vou chegar em você com o cabelo muito mais branco, né? Com a barba muito mais branca, muito mais envelhecido, e vou perguntar para você, o que você fez ao longo desses 10 anos? Porque hoje você tem 24 anos de idade, o que foi que você fez? Aí você vai olhar para trás, para esse dia, e lembrar o que foi que o pastor falou para você, e o que foi que você realizou. Primeira coisa que acontece com um jovem de 14 anos é querer ter 18. Porque com 18 eu saio de casa, é o primeiro erro. Primeiro erro. Porque sair de casa um dia vai sair. Vai casar, vai ter sua própria casa, isso daí é natural. Então são coisas assim que daqui 10 anos nós vamos conversar e nós vamos ver o que foi que você fez da sua vida. Você seguiu os caminhos que Cristo predeterminou para a sua vida? Ou você resolveu seguir a orientação dos amigos? Aqueles amigos meio cabecinha, fazem, não, vamos ali, aí chega lá no supermercado. O que é pegar uma balinha sem o homem ver? O que é? Não é nada, uma balinha não é nada para ele. Mas ali é o começo de um grande problema para a vida toda. Porque aquilo pode se tornar um vício e a gente querer assaltar banco. O que é você fumar um pedacinho de cigarro assim, pequenininho? Não é nada, mas pode se tornar um vício para a vida toda. Sempre tem um ponto de entrada. O diabo ele apresenta como você entra, mas depois ele fala, eu não vou te mostrar a saída nunca. Quero que você morra aqui dentro de onde você entrou. O bom é que tem Cristo para nos abençoar, nos dirigir e nos encaminhar. Amém? Eu fumei 15 anos, mas eu comecei a fumar, a minha mãe saía para trabalhar, eu ia até o ponto de ônibus, esperava a pessoa entrar desesperada dentro do ônibus e jogar o cigarro fora. Aí eu ia lá e pegava aquela bituca e fumava. Virou um vício de 15 anos. Que Jesus precisou entrar na minha vida para poder mudar, porque eu não conseguia sair por vontade própria. Não tinha forças para abandonar. Então, os caminhos que são trilhados para as nossas vidas são caminho mau. O Senhor fala, caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim dele é a morte. Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos trilhar este caminho, nós precisamos olhar para Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Conheço pessoas que entraram pelo caminho do Senhor e não se desviaram. Louvado seja Deus por isso. Mas também conheço pessoas que entraram no caminho do Senhor, se desviaram depois lá na frente, pela misericórdia de Deus. O Senhor nos trouxe de volta. E também não deu para eles mais um mês de vida. E os levou e os arrebatou para si. E glória a Deus por isso. Mas nada melhor do que nós caminharmos com Cristo, estarmos com Cristo o tempo todo. Ah, Senhor, eu não sei o que fazer. Então coloca diante de Deus. Tudo que você for fazer, ore a Deus antes. Tudo, qualquer coisa. Vai sair de casa para ir para a escola, ore. Está lá dentro da escola, não tem como você ficar falando com Deus e orando, mas no seu pensamento você pode falar com Deus. Ah, eu tenho uma dificuldade muito grande em falar, eu tenho uma dificuldade muito grande em aprender. Ore a Deus. Ele te dá inteligência, Ele te dá sabedoria, Ele te dá conhecimento. Ele é o Deus criador de todas as coisas. A nossa mente, ela tem 80 milhões de neurônios e nós não usamos nem 1% daquilo que nós temos a capacidade. Então todos nós somos seres inteligentes dotados pelo Senhor. Não existe uma pessoa burra. Todos nós somos inteligentes. É só você exercitar a sua inteligência. Amém? Assim no Senhor, exercitarmos a nossa fé. O Senhor, Ele está exercitando as nossas fé. Para quê? Para que a gente alcance o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Amém? Eu ainda ontem estava pensando, acho que foi domingo passado que a Bruna falou do tênis. Foi domingo passado? Eu estava pensando assim, eu ia perguntar para a Né, ô Né,
a Bruna não falou mais do tênis? Eu falei isso para ela. A Bruna não falou mais do tênis? Aí quando foi hoje, ela entra dentro do carro e dá a caixa com o tênis para mim. Aí eu olhei o tênis assim e falei, olha como Deus é tremendo. Como Deus é maravilhoso, né? Estava lá no momento de dor no hospital, olhando o menino correndo, de 3 anos de idade, com o tênis no meio da chuva, o piso molhado, e ele não escorregava. Eu falava, esse tênis é bom. Esse tênis é bom. E eu fiquei observando o modelo do tênis, o jeito do tênis. E era o mesmo tênis que você acabou de me dar. E eu falava assim no meu coração, esse tênis é bom. Porque eu já levei tombo com tênis já. Fui naquela escolinha, naquela descidinha ali, com tênis que eu queria comprar a todo custo. Aí eu cheguei lá, o Renato tinha pintado o chão, estava tudo liso, caiu uma chuva tremenda, eu fui lá e escorreguei, não pode rir, hein? Escorreguei, caí de costa, fui levantar, quando eu levantei, escorreguei de novo e tombo, falei, meu Deus do céu. A partir dali, nunca mais usei aquele tênis. Então tem lugares que a gente vai que o tênis fica escorregando assim, e eu falei, naquele dia que eu vi o menino, eu falei, esse tênis é bom, Jesus, esse tênis é bom. Eu preciso disso. Preciso de tênis com freio, que já vem com freio. Então Deus, ele realizou o desejo do meu coração no mais íntimo. Então às vezes a gente pensa assim que Deus não está vendo nada, não está ouvindo nada, Ele está vendo tudo e está ouvindo tudo para glorificar o nome dele sobre as nossas vidas. Então ponha isso na sua cabeça, dentro da escola, dentro do seu trabalho, dentro de casa, Deus está olhando para a sua vida. Mas Ele te convida hoje a tirar todo o embaraço. Tira tudo aquilo que te prende. Jesus, quando Ele chega na pessoa, Ele tira tudo aquilo que prende, tudo aquilo que está te prendendo. A primeira coisa que Ele diz é, tira o embaraço. E a segunda, o pecado. O pecado. Porque o pecado é um peso. O pecado gera morte. Então, quando confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos abençoar e nos perdoar. Então, quando Ele fala em pecado, Ele fala que eu quero tirar de sobre os seus ombros todo o peso que está sobre a sua vida, toda a culpa pelo pecado. Porque o inimigo, ele dá para nós a ideia de cometermos o erro, mas também depois ele nos acusa constantemente daquele erro que cometemos. E aí ficamos, aquela voz fica continuamente martelando na nossa mente aquele ato, aquela atitude. A não ser que Cristo venha sobre nós, trazendo sobre nós o seu sangue, que nos purifique de todo pecado, a gente continua vivendo da mesma maneira. Então Jesus, quando Ele vem para mudar a nossa sorte, mudar esse quadro, e dizer, a partir de hoje você está livre. O que o Senhor quer nesta manhã é nos deixar livres, para que o nome dele sobre nós seja glorificado. Amém? Se você se sente embaraçado, ou se porventura você fez algo que não agradou a Deus, o que é pecado? Todo mundo fala que é pecado, né? O que é pecado na sua visão? Vamos lá, me ajuda aí. O que, por exemplo? Tem mentiras, que às vezes a gente pensa que é uma mentira boa, mas para Deus não é. Quem é o pai da mentira? O diabo. O que mais? Fofocas, que às vezes sem querer a gente Entra na pilha. É pecado. E você acaba ficando embaraçado ali. A fofoca é pecado e é embaraço. Porque depois que você sabe da fofoca, agora se você contar para outro, você também está amarrado. E se você sabe, também você está amarrado. Ou seja, está perdido ali. Né? Então o pecado, a gente fala assim, não, a roupa é pecado. Não é pecado. A roupa não é pecado. O pecado não está na roupa. Está em quem olha para a roupa. Quem comete o pecado
Quem comete o pecado é quem veste a roupa, é quem olha para a roupa. Mas tem Ah, uma igreja chamada ficção. Como você vai ter os 7 pecados lá? não, É só quer ser vista, não é pecado? não, aí você já está entrando por um lado que é bem diferente da Bíblia. Os 7 pecados capitais, quando você fala disso, Mas assim, se eu vestir uma roupa vulgar, querendo que as pessoas olhem pra mim, eu não estou pecando? tá bom, agora deixa eu te falar uma coisa. Isso eu vou entrar na minha intimidade. Na minha intimidade. Quando eu conhecia a Neia, ela estava com uma saia no tornozelo. E eu disse para o colega de trabalho, eu não quero nunca mais casar na minha vida, mas com essa mulher eu caso. E nem conhecia ela. Ela estava com a saia no tornozelo. Mas a beleza que existia nela, que me chamou a atenção para eu falar isso, e o céu foi lá e sacramentou, os anjos, todo mundo dizendo amém. Só ela não sabia disso, mas eu sabia. E ela estava com a saia aqui. Então Jesus disse o quê? O homem, quando olhar para uma mulher e no seu íntimo desejá-la, já fez o quê? Fez o quê? Pecou. Ela estava sem roupa? Então a roupa é indiferente. O problema está na cabeça e no olho de quem está olhando. Aquela pessoa, ela acha que ela está bonita com esparadrapo. Ela acha que é bonita. O homem vai lá e faz academia, ele vai ficar musculoso. Aí depois que ele fica musculoso, o que ele quer fazer? Ele tem que mostrar. Não tem? Ele vai fazer o quê? Tirar a camisa para chamar a atenção de quem? A minha? De quem? Das mulheres. Ele está fazendo aquilo ali, mas quem olha para ele é que peca. Ele também está pecando inconscientemente, porque está produzindo na outra esse tipo, mas só que vamos dizer assim, a crente que olha para esse rapaz que é do mundo, que já está acostumado, lameado no pecado, qual é o problema para ele? Nenhum. E para ela? Muito. Entendeu? Então não é a roupa. Não é a roupa em si. E o piercing? As pessoas estão colocando piercing em cada lugar que você não imagina. Então eu estou fazendo tatuagem em cada canto que você não imagina. Agora, quando você faz algo assim, para mostrar, onde é que está o erro da pessoa? Depois, lá na frente, quando ela se arrepender, ela vai falar, poxa vida, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter feito aquilo outro e tal. Mas aí é o Espírito Santo de Deus que está trazendo arrependimento sobre ela. Mas se ela mostrar isso para alguém, quem vê é que está cometendo pecado. Isso nós estamos falando do mais absurdo. Mas tem aquele pecado oculto, sabe aquele pecado que ninguém sabe? Só Deus que vê, sabe aquele pecado que ninguém sabe? E aí, mas esses são os problemas. Tem muitas pessoas que apontam o dedo para aquele que está sem camisa, ou para aquela mulher que está de saia curta, mas tem um apontando para lá e tem 3 apontando para cá. Só que a gente enxerga o erro do outro, mas não enxerga os próprios erros. E os nossos erros estão no olhar, estão no falar, estão no ouvir, estão nas atitudes. E são pecados também contra Deus. Então quando ele fala sobre abandonar o pecado, não é o pecado como a gente quer que o outro abandone. Aquela lá que está com a roupa curta, o problema vai ser dela lá na frente. Agora, se você ficar olhando e desejando, o problema é seu agora, hoje. Enquanto lá na frente o plano que Deus tem de salvação vai alcançá-la e ela vai se conscientizar disso. Mas nós precisamos deixar aquilo que nos embaraça e o pecado. Abandonar isso para vivermos uma vida. Pastor, como é que a gente vive nesse mundo sem pecar? Explica para mim, você.
Explica. Pois é, querido. É mais ou menos isso. Você que não tem pecado, seja o primeiro então. O que aqueles homens fizeram? Vazaram todo mundo. Por quê? Porque dizem que ela era uma mulher da vida, uma prostituta. Então quantos daqueles homens não deitaram com ela? Agora você vai querer matar o objetivo do seu desejo? Claro que não, nós vamos querer alimentá-lo. Então não vou matar agora. Deixa para matar depois. Mas a palavra de Deus está dizendo para a gente abandonar a prática, o vício do pecado, porque isso traz danos. O que separa o homem de Deus? Pecado. Por que eu não consigo entender como é que as pessoas acreditam nisso? Deus, ele é santo. Repete comigo, Deus é santo. Deus é santo. Logo, para que eu fique perto dele, eu preciso ser o quê? Santo também. Como que Deus vai usar alguém que faz tudo aquilo que ele reprova? Se ele é santo e ele diz que para estar com ele precisa de santidade, aquele que faz tudo errado e fala dele, está querendo dizer que Deus é igual a ele? Olha um pecado gravíssimo. Se Deus é santo, ele não se envolve. Se aquilo que separa o homem de Deus é o pecado, como é que Deus vai usar alguém que está manchado por isso? Vai usar? Não vai usar, gente. Então aquela pessoa está se deixando levar pela sua própria ilusão, mas não é Deus que está usando a vida dela. Então nós precisamos entender o plano que Deus tem nas nossas vidas para fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje Deus está falando para mim e para você: tira todo o embaraço, abandone o pecado e viva o caminho. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé e da sua salvação. Você tem uma corrida para correr. Não se distraia, porque se você olhar para os lados, você vai tropeçar e cair. Amém? Quem aqui correndo na rua consegue ficar olhando para os lados? Às vezes a Neia fala assim, a Neia que está do lado, enquanto eu estou dirigindo, ela tem a possibilidade de olhar para todos os lugares, mas eu não posso. Eu tenho que me concentrar no que eu estou fazendo, olhando para frente. Aí a mulher fala assim: o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue dirigir e olhar para os lados e olhar para o celular. Os acidentes acontecem por quê? Exatamente por causa disso, pela distração. Então quando ela fala assim: olha ali, eu falo: eu não posso olhar. Olha ali, você viu? Não tem como a gente parar para olhar, gente. Porque se eu fizer isso, é 1 minuto, é 1 segundo de distração, e pode ser algo terrível para o resto da vida. Então nós não podemos nos distrair. Você está numa corrida, não se distraia por qualquer coisa. Se concentra naquilo que você precisa fazer. Nós estávamos vindo para o culto. O Renato ainda ia tomar banho, disse que estava no banho. Então eu não posso deixar aquilo que eu já estou concentrado para fazer, porque senão tudo isso começa. Cansou de acontecer isso à noite, nos cultos à noite. Eu tinha que sair de casa e buscar um casal para depois chegar aqui. Eu saía de casa às 6h30, eu saía de casa às 6h15 e chegava aqui na igreja às 7h15. Por quê? Porque me embaraçava tudo, me deixava preso. E aí depois, quando eu chegava aqui na igreja, os irmãos olhavam para o pastor e falavam assim: ô pastor, está chegando atrasado, hein? Aí eu olhava todo o processo e falava: o sangue de Jesus tem poder.
Teve uma vez que eu cheguei aqui, o marido de uma irmã estava aqui com ela esperando dentro do carro. Eu cheguei, era 7h15 já. Ele olhou para o relógio e falou assim: pastor, chegando atrasado. E eu olhei dentro do carro, né? Eu tinha ido buscar a pessoa, falei: paciência. Quem é que leva bronca? Então a gente tem que se concentrar nisso. Já aconteceu muito isso na minha vida ministerial, de a gente precisar ir buscar a pessoa e depois a gente chega atrasado. E quando a gente chega atrasado, a gente que leva fama, a gente não, pessoa. E eu não gosto de chegar na igreja depois que já está aberto, depois que está tudo pronto. A não ser que a irmã Vilma desça, abra, é diferente. Mas eu não gosto de chegar atrasado. Essa é a palavra, eu não gosto de chegar atrasado. Eu não gosto de chegar e fazer tudo na correria, porque a gente se concentra para fazer uma coisa bem feita. Então quando alguma coisa tira o nosso embaraço, tira o nosso olhar, nos embaraça, deixa a gente fora, você precisa voltar a se concentrar naquilo que você estava fazendo. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui hoje. Amém? Preciso me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Eu não posso estar aqui pensando lá fora. Eu tenho que estar aqui pensando no Senhor. Eu tenho que estar aqui pensando na Bíblia. Eu tenho que estar aqui pensando no louvor. Eu tenho que estar voltado para isso. Aí depois, na hora que eu for almoçar, eu tenho que pensar no almoço e não no que eu preguei. Amém? Quem concorda comigo, diga amém. Quem está comendo e fica pensando no problema de amanhã? O problema de amanhã você resolve amanhã. Hoje é almoço. Amém? Já tomou café, Henrique? Já? Glória a Deus por isso. Já tomou café, irmã Vilma? Não, está em jejum. Já tomou café, Bruna? Pastora, tudo em jejum. Então, glória a Deus por isso. Mas depois nós vamos fazer o quê? Vamos sentar à mesa, não vejo a hora de chegar em casa, tomar um café bem reforçado, né? E depois dizer assim: Senhor, muito obrigado por esse café. Vou me concentrar no café. Depois no almoço. Depois na janta. Tudo no seu tempo. Amém? Se tiver uma fruta, a gente vai lá e belisca uma fruta. Não é isso? Então vamos seguir isso, mas vamos nos concentrar. Hoje é culto, 9 horas da manhã, estou pronto. Glória a Deus. Tenho certeza que cada um aqui levantou, tomou o seu banho, se preparou. Estou aqui para louvar a Deus. Terminou? Missão cumprida. Glória a Deus. Essa semana nós vamos olhar para Jesus. Na quarta-feira a missionária Márcia vai estar aqui ministrando a palavra. No encerramento dessa campanha, eis que estou à porta e bato. Amém? E na outra quarta-feira nós vamos iniciar uma nova campanha. Amém? Eu não era de fazer campanha, mas eu gostei disso. Deus é tremendo. E a próxima campanha, o título da campanha é Na Mesa do Rei. Amém? Eu só de olhar a imagem que o Senhor preparou lá para mim, eu falei: nossa, que coisa maravilhosa. O que é estar sentado à mesa do Rei, né? A gente ouviu o louvor, é um momento de honra, porque embora humilhado, mas tudo tem o seu tempo. E quando chega o momento de honra, o seu lugar na mesa está posto. É só você chegar e sentar, porque você é o convidado. Amém? Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, nenhum outro ser é criador de um caminho tão esplêndido e maravilhoso como esse, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar, bendizer o teu nome nesta manhã, Pai. Te agradecer por esta palavra, te agradecer pela vida das tuas servas e do teu servo, Pai amado, que pode estar conosco aqui nesta manhã, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor venha glorificando o teu nome, ó Pai, sobre cada um de nós. Nos dá, Senhor amado, um dia abençoado na tua presença, uma nova semana, Senhor amado, cheia de bênçãos e vitórias na tua presença.
Glorifica o teu nome sobre a vida da irmã Vilma e sua família, sobre a vida da Bruna e sua família, sobre a vida do Henrique e sua família, Senhor amado, sobre a vida da pastora Neia, sobre a minha vida, sobre a nossa família. Glorifica o teu nome sobre os nossos entes queridos. Manifesta, Senhor amado, sobre nós o seu poder. Derrama a tua Shekinah, derrama, Senhor amado, aquilo que é esplêndido diante da tua presença, e glorifica o teu nome sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos concede a vitória, Senhor, as bênçãos, ó Deus querido. Obrigado pelo teu agir, Senhor amado, ao longo desse ano. Pai amado, obrigado pelas bênçãos. Obrigado, Senhor amado, pela vida da irmã Adriana, Senhor, que esteve conosco. Senhor amado, pelos seus 83 anos de vida que o Senhor concedeu a ela, Senhor. O Senhor deixou sobre ela, Senhor amado, um legado, e esse legado foi transmitido aos filhos. Pai amado, que os filhos, Senhor amado, usufruam desse legado. Pai amado, que eles sejam abençoados, como eu também vi, Senhor amado, que meus avós, todos eles serviram a Ti, ó Pai amado. Eles deixaram um legado sobre a sua descendência. Pai amado, e nesta manhã, ó Deus, existe bênção para a descendência, existe bênção para aqueles, Senhor amado, que serviram a Ti, ó Pai, que partiram com Cristo. Pai amado, e nós rogamos a Ti, Pai, que todas as bênçãos, Senhor amado, que estão reservadas para as nossas vidas, que elas recaiam sobre nós, e o Teu nome sobre as nossas vidas seja poderosamente glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do Henrique, do pastor, não esquece da pastora Neia. Se tiver um abraço aí, me dê em nome de Jesus.